Reciclagem da Visão. Ok, estamos de volta. Reciclagem da Visão. Já saiu a vinheta, vamos começando dando boa noite aos nossos convidados. Temos aqui conectado com a gente a Nilton Boeri de São José, Santa Catarina. Os nossos cumprimentos aí, o pessoal de Santa Catarina. Boa noite, Anilton, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos os componentes aí da mesa e também os nossos irmãos presbíteros aí que vão estar participando. E agradeço já o convite aí e a oportunidade de participar com vocês aí nesse programa aí que tem por objetivo de manter a nossa linha, nossa visão firme no Senhor. Muito obrigado pelo convite. Anilton, a gente que agradece aí por tu estar participando com a gente nessa noite de bate-papo dos presbíteros. Falando presbítero, temos aqui mais, né? Nelson Ramos de Gramado dos Loureiros, Rio Grande do Sul. Boa noite, Nelson. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos os que estão aí presentes, os participantes e todos os irmãos que estão acompanhando agora nesse momento e que Deus nos abençoe. Aí, pessoal de Gramados Loureiros também, região, pode ir comentando aí, deixando no chat do Facebook e YouTube. E participação mais uma vez do Heriberto Nespolo de Cachoeira do Sul. Boa noite, Heriberto. Boa noite, Nicolas. Todo o pessoal aí do Novas, audiência e também o Nelson, o Anilton. Uma alegria aqui dividir com vocês mais essa oportunidade de falar das coisas do Senhor. Aí, boa, vamos começando aqui. A gente tem um assunto bem atual, né? Que é o nosso seminário A Visão do Corpo, mensagem 6. Tivemos o encontro de Florianópolis. Eu vou primeiro pegar um parecer aqui do Anilton Boeri sobre o encontro, né? O Anilton estava lá presencialmente, ajudando a organizar lá também, né? Tanto na recepção como no encontro. Anilton, conta pra nós aí como é que estavam os ares lá por Florianópolis. Estava muito bom, né? Creio que o Senhor fez grandes mudanças, né? Uhum. Eu tive uma experiência muito interessante com o Senhor, né? Foi profunda. Creio que recebi uma cura da minha infância. Olha só. Acabou dando uma trancada aí no meio da... Assim que voltar, vamos descobrir que cura foi essa. Mas a gente, por sinal, aí já vemos que foi coisa boa, né? Que aconteceu nesse final de semana. Você que tá acompanhando aí já comenta com a gente, né? O que aconteceu aí de novidade, você assistindo, fazendo a participação do encontro. Mas como a gente não perde tempo aqui no Novas, vamos ver. O Anilton voltou? Tá, desconectou, já vai voltar. Nelson, conta pra nós aí um pouco sobre o encontro de Florianópolis. Tu conseguiu assistir? Sim, assisti o encontro e o culto da recepção. E vejo que o Senhor tem operado bastante, como também tem falado aqueles que estavam presencial e nos irmãos também, que aqui da nossa congregação, assim, a gente percebe que estão acompanhando também, e Deus tem usado, assim, palavras, abordado os assuntos, assim, que tem mexido com o interior do nosso, né? Uhum. E eu creio, assim, que vai romper. Aí, só passando a bola de volta aí pro Anilton, né? Ele tava comentando com nós aí sobre... Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo, aham. Que bom. Então, o encontro foi fantástico, né? Eu creio que sempre é uma pressão muito grande, né? Espiritualmente. A gente que está na parte de organização, a gente acaba, às vezes, não conseguindo desfrutar da palavra, prestando atenção, né? E a gente tem que ouvir depois novamente. Mas eu tive uma experiência na sexta, que foi bem interessante, e tem a ver com o seminário, Uhum. a visão do corpo. E tem um irmão que eu, na verdade, não tenho muita, assim, intimidade com ele, né? Mas ele teve um momento que ele veio e começou a orar em línguas. Só me abraçou e começou a orar em línguas, assim, por mim, né? E um pouco antes eu tinha pensado, assim, né? Por que eu tinha aquele sentimento dentro de mim que eu não vou... Um sentimento pessoal meu, assim, por que eu tenho esse sentimento, né? Uhum. Por que eu dependo de... É como se eu dependesse de uma aprovação de alguém, Sim. de uma pessoa, né? E aí, daqui a pouco, eu estava naquele momento de oração, assim, daqui a pouco veio aquele irmão e começou a orar em línguas. Só orou em línguas, me abraçou e eu senti um calor, assim, um abraço tão quente que eu acho que eu nunca senti na minha vida, tá?
E sabe aqueles abraços bons da mãe quando a gente era na infância? Não sei se vocês receberam, né? Mas eu recebia uns abraços assim, dormia no colo da mãe, né? Era muito legal, assim. Mas Coisa uma coisa boa. muito além disso, tá? Uhum. E eu vi assim que Deus me curou assim de uma carência afetiva. E ali eu entendi que Deus é que cura todas as coisas. Então, o que que eu Amém. percebi? O corpo de Cristo é que vai nos curar. Então, o convívio com o corpo, o convívio com as pessoas, isso vai trazer muitos benefícios pessoais e corporativos. Então, Joia. essa foi uma experiência fantástica, né, que eu tive. E agradeço a Deus, né, agradeço aos irmãos e a insistência, né, do ministro por estar sempre batalhando para que o corpo se movimente, para que o corpo seja restaurado, para que o corpo se expresse, mas que não o membro se expresse, mas e sim o corpo de Cristo, né? Então foi fantástico essa experiência na sexta. E claro, no sábado a gente estava ali, embora às vezes as pessoas não percebem, quem está sentado, concentrado ali no evento, às vezes não percebe, mas acontecem muitas coisas adversas numa reunião, operacionais, e para que surgem para atrapalhar o bem-estar, né, e a afluência do espírito no ambiente. Então a gente tem toda uma situação que a gente tem que organizar para que não haja nenhuma interrupção, né, nenhum imprevisto, né. Então então quando a gente cuida disso, quem já cuida disso sabe o que eu estou falando, e você acaba às vezes não conseguindo prestar bem atenção na palavra e a pressão espiritual é muito grande, né. Mas deu tudo certo. Eu acho que foi um dos encontros que fluiu muito, né. No início do encontro no sábado, eu percebi que tinha uma falsa expectativa nos corações, né? Muita ansiedade, mas eu vi que o Espírito deu a graça, assim, de todos se acalmarem e receberem do Senhor aquilo que foi necessário, né? E os espinhos estão por aí, né? Eu não sei os irmãos, mas já foi liberado, né? Tá por aí? Então agora a gente pode aceitar ou não, né? Então foi fantástico, assim, a palavra. E, enfim, foi excelente. Verdade, Anilton. Já ali logo na recepção, assim, eu vi como Deus tá usando o corpo de Cristo, né? Nesses encontros, nesses momentos de comunhão que a gente tem. E vai usando os membros, né? Pra dando as direções ali. Deus vai fluindo através de cada membro. Depois fecha ali com a palavra apostólica e todos são edificados. A gente vê Deus usando o corpo de Cristo. Isso é bom demais. Heriberto, como é que foi pra ti aí essa experiência de assistir o encontro? Então, esse final de semana para mim foi muito marcante, assim, eu vou compartilhar 3 experiências com vocês. Primeiro do culto de recepção, né, sobre o pecado da negligência. Achei muito interessante a forma como foi colocado, porque no reino, na nossa vida, nós nunca estamos sem fazer nada. A nossa alma é tipo máquina de sorvete expresso, assim, né? Ou é creme, ou é chocolate, ou é meio a meio, né? Ou tem Deus, ou tem as trevas fluindo, ou tá mais ou menos os dois, assim. E se nós não estamos cumprindo com aquilo que Deus já determinou sobre as nossas vidas como encargos espirituais, eu estou fazendo alguma outra coisa que não é aquilo. E eu vejo que o afastamento da direção de Deus para minha vida me leva a me apegar a coisas e dali fecha com a palavra dessa semana de que vem a sedução, a persuasão das trevas, aí vem o conceber e daqui a pouco o pecado se exterioriza e quando ele nasce, então a morte é gerada, foi o exemplo ali de Davi. Então essa mensagem me fez rever coisas sobre meu ministério, as coisas que eu tenho como encargo. E no culto mundial, irmãos, eu queria assim fazer um parênteses aqui, né? Que ali Deus falou comigo sobre como os pecados não expiados fecham os ares para uma reunião. Foi tratado assim, o tema central era outro, mas aquilo ali me tocou muito, né? De como os nossos corações precisam assim ir para momentos de comunhão com os nossos irmãos, com os nossos corações expiados dos pecados. Ali foi falado da experiência de Daniel, né? E depois, lendo aquele trecho, a gente vê que no começo, Daniel já orava pelos pecados dele e pelos pecados do povo. E depois a história vai discorrendo e lá no final, então, o anjo chega e narra toda aquela batalha que houve nos ares, né? Então, de como os céus estão fechados e carregados nas reuniões por causa dos pecados não expiados. Aquilo fecha o ambiente espiritual. Assim, eu vou resumir aqui, irmãos, e a terceira experiência foi hoje de manhã no seminário.
o poderoso nome do nosso Rei Jesus Cristo. Sabe, irmãos, quando Isaías escreveu, né, as palavras de Deus dizendo: venham e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, né? Teve um tempo que nos bares lá onde eu morava no interior, todo mundo sabia que eu era filho do Néspolo, né? Então eu poderia ir lá comprar no nome do meu pai. Não precisava ter dinheiro, mas o nome dele era crédito certo. Tanto que eu até me endividei numas rapaduras e numas coisas lá que eu comprei quando era criança. Porque o nome dava crédito. E eu comecei a refletir sobre isso hoje, irmãos. O nome de Jesus salva, cura, liberta, expulsa demônios. Todas as coisas convergem assim no universo para esse poderoso nome. E isso me fez aumentar minha fé muito mais, porque eu sou um ministro desse Cristo que é o Rei do Universo. E um ministro, quando ele sai da nação dele para negociar, para visitar outros países, ele vai até lá em nome da autoridade que o enviou. E o respaldo está sobre aquela autoridade. Então, de novo, né, o tema hoje era o batismo, mas essa parte do poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, assim, me tocou muito e aumentou com certeza a minha fé, me deu uma experiência, assim, maravilhosa com o Espírito hoje, irmãos. Boa, Heriberto. A gente também teve outras participações aí, que estão no chat, inclusive, né? Que também tiveram experiência, se as meninas puder puxar aí. Tem uma aí. A Itajane comentou aqui que com o seminário Deus deixou bem claro para ela, as bênçãos só vão vir por meio do corpo. Deus não vai nos dar mais nada que não seja por meio do corpo, por isso os espinhos e as lutas. É isso aí, tem um daqui da revista V Especial também, que diz assim: a série do seminário A Visão do Corpo consolidou um conhecimento exemplar. Te convidamos a deixar o seu comentário aqui também durante a programação. Lembrando que hoje foi a sexta mensagem, tem a última. Na semana que vem, aí, o pessoal que está acompanhando pode ir mandando os compartilhares. Acho que no último a gente vai fazer um resumão, né? O que recebemos aí, cada item. Você pode nos ajudar fazendo esse resumo, trazendo uma mensagem que te chamou a atenção. A gente passa um compilado aqui, uma sequência. A gente tem um pessoal acompanhando, deixando boa noite. A Patrícia Michaelsen, a Lídia Santos, também de São Cepé, de Passo Fundo, temos pessoal. Temos outros lugares aqui deixando o seu comentário de participação. E tem uma pergunta, posso introduzir aqui já? Pode ser, aham. Uma ouvinte aqui dizendo assim, gostaria de perguntar para os presbíteros como tem sido nos cultos, se o rebanho tem levado um regar das mensagens de edificação da semana, isso ocorre nas localidades? Vamos lá, vou puxar aqui com o Nelson Ramos. Sim, tem o comentário aqui dos irmãos é sobre a mesa, que graças a Deus, assim, os poucos irmãos que tem aqui, acho que quase 100% deles acompanham. Então, o comentário é esse. Quando se reúne, é falar do encontro, é falar do culto da recepção, nos grupos familiares também é falado sobre isso. Então, não tem saído fora disso, os irmãos têm contado experiência, porque, assim, aqui, o que a gente tem acontecido, que a gente percebe, assim, que o ministério da palavra tem entrado dentro das casas, tá ali naquela batalha dentro das pessoas que não se libertaram, onde, né, precisa crescer, tem conflito, tá ali, o ministério tá ali porque eles estão acessando. Então, graças a Deus, esse ponto, assim, tem sido bem positivo. Ok, vamos lá. O Anilton? Aqui também, o pessoal comenta nos cultos, sim, as mensagens, materiais também. As pessoas comentam das suas experiências, práticas, tem acontecido sim também. Tá certo. Olha, tem um ponto aqui que eu queria trazer do seminário, né? A gente falou sobre um só batismo e agora falando sobre a igreja, né? Queria saber do Nelson aí, pra nós bater mais um papo aí, Nelson, como é que tá a questão de batismo aí por Gramado dos Loureiros aí, tá saindo uns batismos novos, ó? Pouco. É como o ministério tem falado, né? Tá parado, não há avanço. E aqui é pouco batismo, não. Lá de vez em quando sai um, mas é bem pouco, poucos convertidos. E temos
assim, naquela paralisia como tem sido trazido pelo ministério, né? Então eu sinto, até nesse momento aqui, eu sinto essa batalha, porque a gente vem assim, conversando muito, tem acontecido muito assim, na igreja e conosco aqui também, né? Que a gente tem muito medo, tem muita preocupação, o inimigo tem enganado muito, assim, de você contar a tua miséria. Isso individualmente, isso em comunidades, isso tem sido um impedimento, né? Porque a gente sempre quer contar vantagem. Na verdade, estamos precisando do socorro divino muito. Estamos carecendo, sim, muito de que Deus opera essa obra, não sei de que maneira, nos quebre, nos vence, mas que verdadeiramente o Espírito flua. A gente percebe, estamos perseverando, estamos orando, estamos pedindo, Deus tem nos sustentado, tem, assim, nos mantido, tem nos renovado, mas está, assim, trincado, está difícil, assim, está difícil. Eu acho que Deus não está conseguindo nos usar, assim, para gerar os filhos. Temos no embate, temos uma esperança que Deus faça essa obra. Ele não vai botar para perder. Eu creio nisso, assim, que não é possível. Deus não vai, e daqui a pouco vai fluir. Aí, vamos pelejar pela fé. Teve um versículo que foi liberado, né, de Mateus 28:19, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E eu queria chamar o Heriberto já para essa conversa, né, Heriberto? Tu acha que o pessoal de Cachoeira, como que tu enxerga essa questão do batismo? O pessoal que batiza e começa a congregar, eles têm a realidade que eles foram inseridos, estão imersos agora no corpo de Cristo, ou isso é um processo que demora? Conta pra nós aí. Aqui em Cachoeira eu sei que acontece bastante coisa, né? É sempre um movimento. Sim. Tem um fenômeno, né, de salvação de almas, assim, acontecendo. Enquanto os irmãos compartilhavam, eu tentei puxar a memória. Eu creio que hoje acontece, em média, um batismo por dia na cidade, né? Que nós temos na quarta-feira da bênção. Sempre ocorre 3, 4 batismos, né? Domingo no culto teve batismo, depois do culto. E durante a semana teve também, né? Então, a gente tem um momento muito bom, assim, de salvação de almas. Agora, as almas que são geradas por meio dos grupos familiares e encaminhadas para lá para os pastores, elas desenvolvem, crescem e começam a ter essa noção, né? Do desenvolvimento da fé delas e da salvação. Mas tem aqui, né, uma coisa que é do reino de Deus. A deficiência, assim, hoje é a questão do conserto das redes, né? Eu penso, assim, que as nossas almas, elas estão afastando os irmãos da igreja, a gente nem percebe isso. É uma coisa do comportamento, assim. Eu não sei explicar, irmãos. Quando eu oro sobre isso, né, o Senhor tem me trazido a palavra de Oséias, né, que fala sobre que está chegando a hora de arar o campo de pousio, né, ou seja, uma terra que produziu muito, e que depois precisou ser deixada de lado um pouco para recuperar os nutrientes, né, e daqui a pouco eu acredito que o Senhor vai fazer isso. Porque, assim, tem o Senhor, tem o Espírito, tem as estratégias do Senhor, tem mesa, tem tudo, né, e a gente, assim, vê que patina a coisa. E olhando para dentro de mim, eu sinto, assim, que a alma dos filhos de Deus, assim, expulsa os pequeninos da igreja, e às vezes a gente nem se dá conta que isso acontece. É um problema sério de consertar as redes, né? E isso eu creio que dentro de nós primeiro. Sim. Uma mensagem agora, há pouco tempo atrás, né? Falando sobre portaria, sobre recepção, sobre abraço, né, sincero, aperto de mão sincero. São coisas tão simples assim que até os gentios têm essas coisas para atrair clientes, enfim, com N expectativas, né? E nós aqui no reino deveríamos ter isso como uma coisa natural, sabe? Natural. Tipo andar para frente, né? Deveria ser uma coisa que as pessoas entrassem no ambiente de encontro, de igreja, e o amor de Deus através das almas de quem está ali fizesse as pessoas assim serem constrangidas sem ouvir nenhuma palavra, né? O que me dá esperança é que o Senhor está nesse lugar e vai, acredito que
em breve, assim, promover esse ajustamento para que as pessoas que estão nascendo fiquem, né? E não fique esse sistema de vem e para, vem e para, vem e para, vem e para. Uma colocação importante sobre o que o Edilberto está comentando agora. Eu penso assim que uma deficiência no apacentamento da igreja é não aprofundar a justificação pela fé nos ensinos dos bebês que estão chegando na igreja. Os líderes, que são os pastores dos grupos familiares, eles deveriam ter uma reunião extra semanal para inteirar a pessoa, assim, uma espécie de um discipulado mais profundo sobre a justificação pela fé, a salvação judicial. Porque aquilo é a base para todas as coisas depois. Então, nesses anos todos, analisando assim a realidade nossa, houve deficiências na formação desses mais antigos aqui na igreja, principalmente. Eles pularam etapas, eles foram logo para a salvação orgânica e não tiveram aquele embasamento perfeito do aprofundamento e o entendimento do que é a justificação pela fé. A nossa deficiência foi pular essa etapa. Passamos assim de forma muito periférica nesses assuntos. Não pelo ministério, mas pela aplicação dos pastores nos grupos familiares. E para fazer um reparo nisso, Sérgio, as escolas do reino ali, aquelas primeiras ali, já seria o suficiente? Sim, mas mesmo assim, ó, não são a minoria que acessa aquelas mensagens. Então, se o líder de grupo familiar não tiver um cuidado de fazer uma boa formação básica de nutrientes no início da vida espiritual da ovelha, ela vai ficar com deficiências e sequelas para sempre. Sim. Conversando com algumas pessoas na quarta-feira da bênção, a gente percebe que existe esse medo de comprometimento antes do batismo e parece que as pessoas não veem um benefício naquilo ali, parece que elas só veem o compromisso e que elas não vão conseguir atingir aquilo ali. Como lidar com isso? Mas é tudo assim, ó, porque ninguém sai obedecendo sem conhecer, né? Então a gente precisa entender que é que nem o processo natural. As pessoas, quando chegam aqui, elas têm a cabeça cheia de doutrinas mentirosas a respeito da justificação pela fé, principalmente na área do batismo. Sempre você ouve aquela frase, olha, não estou preparado, não é o momento. Então, elas têm uma ideia completamente diferente do que é uma imersão para dentro de um homem só, que é Jesus Cristo. Né? Elas carecem de orientação a respeito disso. Então, o que precisa ser corrigido é só isso aí, ter um cuidado mais de perto com os bebês espirituais, para que eles tenham realmente um embasamento perfeito para entrar no assunto da salvação orgânica, que são coisas mais sólidas, os alimentos. Até tem comentário aqui, Escola do Reino 5 e 6 me ajudam em tudo na justificação pela fé nos grupos familiares. Jarbas Vargas aí fazendo a participação com a gente. E a Newton também traz para nós, assim, como que tem sido essa parte dos batismos, ou se de um tempo para cá alguma coisa mudou, ou até mesmo com o seminário, a visão do corpo, como tem sido. Sim, eu só queria complementar isso que o Sérgio falou, queria confirmar isso, Sérgio. E eu percebo essa deficiência e eu comecei a corrigir isso nos grupos familiares. Inclusive, hoje eu fiz uma correção antecedeu aqui a nossa conversa. Eu estava no grupo e eu coloquei uma mensagem sobre a salvação não pode parar. E aí eu deixei assim um maior tempo para as pessoas comentarem. E a maioria deles foram unânimes, assim, pá, não tem como contestar isso, mas no fundo a gente não quer isso. Pessoas novas e pessoas que já estão assim há um tempo, né, recebendo. Então realmente a gente tem que insistir, e isso eu vejo assim que tem que ser uma insistência pastoral assim com muito carinho, zelo, mas tem que perseverar. Deus deu uma estratégia assim, né, que eu percebi que senão fica aquela coisa religiosa, né, só benefício pessoal. E aí vai frustrar, né, porque quando a gente fica só no benefício pessoal, daqui a pouco o Senhor arruma tudo e daí vai fazer o quê? Vai ser arrebatado? Não vai, né? Tem que trabalhar, né? Então eu sinto de confirmar isso e eu sinto essa deficiência. Tenho corrigido aqui na Igreja de São José, estou trabalhando fortemente para corrigir isso.
Inclusive, vou fazer até uma preparação de chamar os líderes para fazer uma abordagem direta, porque os próprios líderes estão abatumados, né? Mas não é uma coisa intencional. Não quer dizer que não estou aqui falando dos líderes, tá? Não é uma coisa intencional, é uma coisa que o fluxo do mundo vai sufocando, e quando vê, a pessoa se afasta ali da linha do Espírito, e quando vê, a pessoa está abatumada. Então, isso confirma. E os batismos estão acontecendo. Tem gente nova, pessoas que estavam afastadas da comunhão, retornando, restabelecendo o grupo familiar, e pessoas sendo batizadas, quase que semanalmente tem acontecido batismo, tá? Se for uma média, acho que toda semana dá batismo, sim. E tem sido uma bênção, sim. A igreja passou por um período muito difícil, desde que eu retomei aqui em 2017, e agora está tendo um rompimento. Eu creio que vai romper agora, com abundância, cheia do Espírito. Sabe que, entrando um pouco aqui nas experiências aí que os nossos participantes estão tendo aqui nas quartas da bênção em Cachoeira do Sul, eu ajudo ali também, participo ali na mesa, né, recepção, e entra muitas pessoas, como a Esther falou, né, isso aí que foi falado no seminário hoje, né, eu não posso me batizar agora, eu cheguei agora, tenho que conhecer melhor, né, mas eu não vou, sei lá, tem muito pecado, né. E como é importante, né, a gente aplicar com precisão a palavra nesses momentos, né? Eu até conversava ali com os presbíteros aqui de Cachoeira, né? Se já tinham comentado sobre o batismo e como dá diferença, né? Quando a pessoa já tinha escutado uma vez, ela escuta a segunda, parece que aquilo rompe depois, né? Mas a primeira vez dá sempre aquele choque, a pessoa fica assim que não sabe o que fazer, é um choque ali com trevas e luz. Mas tem que ser algo muito direcionado pelo Espírito, né? E não é algo que tem uma fórmula ali que vai fazer que vai dar certo com todo mundo. Porque vai muitas pessoas ali. E eu falo as mesmas coisas às vezes, só que para uns vai, para uns não dá certo, né? Que tem que ter mais carinho, tem que ter um pós, né? A paciência, chamar, convida de novo, vem participar, vamos conversar. Então, é um mistério, né? Mas é trabalho. Uma frase que a gente não pode, foi a frase que eu ouvi quando cheguei na igreja, quando fui batizado. E teve um pastor que estava me segurando de um lado e tinha um pastor segurando do outro, de uma denominação. E ele disse para mim, tua vida vai ser um mar de rosas. Isso na hora do batismo? Eu nunca esqueci aquilo. Bom, foram 7 anos de fel. Mar de espinhos, mar de espinhos. De espinho. Eu digo, mas que mar de rosas esse? Era só os cabos das rosas, os espinhos. Só os espinhos. Então não se deve dizer essas coisas, porque a pessoa ouve essa frase. E eu fiquei na igreja porque Deus queria mesmo. Porque eu tinha todos os motivos racionais para não continuar. Sim. Às vezes quer ajudar ali na emoção e acaba estragando, né? Porque não era aquilo que Deus queria fazer. Pois é, tem comentários aí, vamos nos tirar só um minutinho, porque aí a gente já vai partindo aqui para as conclusões aí com cada presbítero. Eu vi que muitas pessoas se identificaram aqui com compartilhar. Na verdade, a gente tem aqui alguns dizendo assim, o Elton Benítez dizendo assim, boa noite, Lajeado pós-enchente começou a avançar, grupos novos, batismos acontecendo, mas durante muito tempo ficou paralisado, por isso precisamos prestar atenção nos arranjos que o Espírito Santo proporciona. Também temos aqui o Silvio Pereira dizendo, vamos dar ênfase em atender os novinhos que chegam nos cultos e como é bom ser bem acolhido. Não vamos ficar só a ouvir e vamos acolhê-los também. Temos mais comentários A também. Patrícia Michelsen também colocou, o acolher pessoas é amor e vejo que a igreja ainda quer milagres para si e para a sua família. A paciência com o outro é rara e é um exemplo em cascata, do maior para o menor. Também temos um comentário da Eliana Silva, que ela diz, o corpo precisa orar mais em prol do reino, só assim rompe. Aqui em São Paulo estamos vendo a resposta do Senhor, está rompendo. Fé, Deus está sacudindo seu povo, glória a Deus. Boa. Sérgio, sabe o que tu disse ali, que te falaram que ia ser um mar de rosas, né? Uma vez Eu fiquei só com os espinhos da roda. no grupo familiar, uma vez, eu tava compartilhando sobre o batismo ali, uma pessoa nova que tava participando pela primeira vez e um irmão foi me ajudar e disse, depois que eu me batizei, minha vida foi por água abaixo. Foi a melhor ajuda que a gente recebeu. Pensa numa luta pra reverter aquilo depois, né? Mas é as experiências aí que a gente vai tendo ao longo da caminhada. Mas, felizmente, a gente vai ter que ir encerrando aqui, vou pegando as considerações finais aqui, conclusão, né? Vou começando pelo Anilton.
Eu queria só dizer para aqueles que estão aí com enchente, né? O Elton falou lá, eu vivi uma experiência em 2011 que eu estava a ponto de abandonar a obra, né? Veio a enchente, levou tudo, ficamos tudo embaixo d'água. E agora deu 8 centímetros a mais do que em 2011. Então, quer dizer que as cidades que estão com problemas aí, vai ter um grande rompimento espiritual. Pode ter certeza. Persevere, que é um momento que as pessoas ficam... Tem um momento que as pessoas ficam muito sensibilizadas. Então, nós temos que aproveitar esses momentos. Agradeço a oportunidade e Deus abençoe a todos aí. E esse programa continue firme sempre aí, edificando e alinhando a nossa visão com a vontade do Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigada, Nilton. Aí, obrigado. Nelson Ramos, trazer para nós uma conclusão. Amém, irmãos, é isso aí. Eu vi coisa assim que também me identifica, concordo com o que o Heriberto falou ali, que nós mesmos, às vezes, mandamos as pessoas para fora, porque a gente é muito religioso, né? Tem muita coisa que a gente não pratica e não consegue nem discernir isso, né? A gente tem um falar assim, perfeito, mas tem uma conduta que a gente nem percebe, carnal, né? E que o irmão Sérgio também comentou ali, né? Tem muitos furos. A gente, por mais que queira ir, mas tem uma coisa que falta. Parece que falta em tudo, tu não consegue preencher essas lacunas, parece, para ir. Mas eu tenho paz, assim, irmãos, e esperança, porque essa obra é de Deus. Eu faz um ano que sou presbítero, Deus me chamou, colocou aqui, eu tenho esperança, assim, que não é em vão, e Deus vai fazer em todos nós. Boa. Deus vai fazer. Aqueles que estão ali perseverando, Deus vai quebrar, vai dar uma tunda e vai colocar nós na obediência. Deus abençoe a todos. Obrigado, irmãos, pela participação aí. Obrigado. Obrigada, Nelson, a gente que agradece a participação, que Deus continue abençoando e prosperando aí a obra. Heriberto? Pois é, irmãos, entre o atravessar as águas e a Canaã, seja com Moisés, seja com Jesus, tem o deserto no meio, né? E a vitória vem por meio da fé. Eu deixo aqui um incentivo, né, a todos os irmãos que estão acompanhando, a nós voltarmos, assim, a levantar uma prática de jejum diante de Deus, assim, com fidelidade e santidade a Ele, porque o Senhor Jesus mostrou que após o batismo, né, falando sobre a justificação e o nosso caminho para a obediência, Ele venceu o tentador por meio da consagração, né? Eu creio que esse é o caminho do sucesso para todos nós também. E não podemos negligenciar essa prática muito importante, né? Ela é um item só da consagração, mas faz ela ter um peso muito grande aí na vida de todos os filhos de Deus. Agradeço aqui o momento de comunhão aqui com os irmãos, é sempre muito edificante. Que Deus abençoe a audiência aí também e até uma próxima. Deus abençoe vocês. Isso aí, muito obrigado aos presbíteros. A gente volta aí numa próxima segunda com mais compartilhar. Obrigado a todos aí que participaram. Até mais. Tchau, tchau.